Ok. Ok. Então, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a esta sexta sessão do Por Norma às quintas. Meu nome é David Martins, estou aqui na qualidade de Presidente da CT 195, a Comissão Técnica que trata os temas relacionados com a segurança das organizações e na sociedade. Antes de mais, gostaria de agradecer a todos a vossa presença, deixar um agradecimento à APQ e ao IPQ pelo apoio que têm dado sempre na concretização e divulgação desta iniciativa desde a sua primeira sessão, e um agradecimento particular aos palestrantes desta sessão e, na sua pessoa, às organizações que representam. A doutora Maria João Graça, em representação do IPQ, o engenheiro Eduardo Morgado, em representação da APQ, e a engenheira Ângela Nunes, em representação da CESIO. A sessão de hoje, e ao contrário do que é habitual, e para quem já assistiu a outras sessões, nós costumamos nos focar sempre numa norma, e portanto tratar um tema muito específico em cada uma destas sessões. A sessão de hoje é um bocadinho diferente e vamos olhar para a normalização com uma visão mais abrangente. Isto já é algo que já tinha sido um desafio que tínhamos lançado ao IPQ logo na primeira sessão, porque eu acho que é importante também termos esta visão mais abrangente da normalização e colando ao tema da sessão de hoje, como é que a normalização se pode transformar numa visão para um mundo melhor. Resta-me só informar, e para não ocupar aqui mais tempo, que todas as questões que queiram colocar, peço-vos que as coloquem no chat, na conversa desta sessão, e depois teremos a oportunidade de, na mesa redonda que se vai seguir às intervenções, a responder a essas questões. Sem mais demoras, vou passar então a apresentar a nossa primeira oradora, a doutora Maria João Graça. Acho que quando estamos a falar de normalização dispensa apresentações, mas é a diretora do Departamento de Normalização do Instituto Português da Qualidade, desempenhando funções de chefia no IPQ desde 1991, é Head of Delegation Nacional nas Assembleias Gerais do Comitê Europeu de Normalização, CEN, e da Organização Internacional de Normalização, a ISO, sendo ainda a representante nacional no Bureau Técnico do CEN e do CENELEC. Em 2015, entre 2015 e abril de 2018, foi administradora do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, em representação da Administração Pública, é embaixadora para a medida 16 para a Justiça e Instituições Eficazes da Aliança Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Portugal, no âmbito das Nações Unidas, e muito mais haveria a dizer, mas, como eu disse, eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentações. O tema da intervenção é exatamente o título desta sessão, a visão para um mundo melhor. Doutora Maria João Graça, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada e boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui, aliás já não é a primeira vez, mas é sempre um enorme gosto partilhar convosco aqui esta nossa evangelização sobre a normalização. Eu penso que provavelmente a maior parte das pessoas que estão aqui a ouvir-nos até já fazem parte das nossas comissões técnicas, mas não podemos esquecer que eventualmente poderão aceder pessoas que estão, enfim, um bocadinho fora destes conceitos e desta dinâmica da normalização, que poderão até ouvir mais tarde pelo canal YouTube e aí é para eles também, e peço-vos desculpa que eu vou deixar um bocadinho esta mensagem e este meu rápido enquadramento. Portanto, explicar um bocadinho apenas que o Instituto Português da Qualidade é o Organismo Nacional de Normalização, como todos os Estados-membros têm de ter um Organismo Nacional de Normalização, e no fundo também já se vai perceber porquê, que nós somos o único país da União Europeia que desenvolve a atividade de normalização de forma descentralizada, ou seja, nós qualificamos outras entidades, os organismos de normalização setorial, entidades que nós reconhecemos para o desenvolvimento da atividade normativa em determinadas áreas.
Temos 54 organismos de normalização setorial, temos 194 comissões técnicas, mais de 4.000 peritos a trabalhar connosco naquilo que nós chamamos a fileira da normalização. E, como Organismo Nacional de Normalização, nós temos que evidenciar o cumprimento das regras e procedimentos e dos requisitos que são pré-estabelecidos e pré-definidos pelo Comitê Europeu de Normalização, e são 110 requisitos obrigatórios que temos de ser auditados por entidade externa. Fazemos esta auditoria e esta demonstração do cumprimento através da auditoria integrada no âmbito do nosso sistema de gestão da qualidade e do sistema de gestão da conciliação. Passando agora para a importância da normalização. Há aqui duas áreas que claramente conhecerão alguns, outro não tanto, e que se prende com o facto da normalização ser a base do mercado único e da estratégia internacional das Nações Unidas. No caso europeu, isto quer dizer que todos se apercebem da enorme dificuldade que existiria se cada país fizesse legislação ou normas específicas e que cada vez que um país quisesse exportar para outro país dentro da União Europeia tivesse que cumprir novas normas e nova legislação. É evidente que todos conhecemos casos de exceção, mas a grande maioria estão a coberto pelas normas chamadas normas harmonizadas, as normas que são citadas em jornal oficial e que, no fundo, ajudam claramente nesta componente de legislação da Comissão Europeia e a parte normativa que se conjugam de forma quase que harmonizada, por forma a que haja esta livre circulação de bens, de produtos, pessoas, serviços, não criando entraves técnicos ao comércio, as barreiras técnicas ao comércio, e, portanto, a normalização é o suporte claramente do mercado único, porque a Comissão apenas define os requisitos essenciais, a normalização faz a sua parte, que é elaborar as normas são citadas em jornal oficial e, a partir desse momento, todos os Estados-membros adotam e só há uma única voz. Portanto, estamos todos a jogar no mesmo campo, no mesmo jogo e de forma transparente. Este é verdadeiramente a nossa aposta enquanto União Europeia, enquanto mercado único e a importância fundamental da normalização em termos europeus. Em termos internacionais, é muito importante, até porque nós estamos a falar de organizações que têm para cima de 170 membros, não é? Muitos deles em vias de desenvolvimento, mas que se vão juntando aos outros países e que vão sendo ajudados. Há aqui uma interajuda no progresso, na evolução, na sustentabilidade desses próprios países que estão a dar os primeiros passos do seu desenvolvimento. Mas fundamentalmente porque a estratégia da ISO e da IEC, do Comitê Internacional para a Área Eletrotécnica, é uma estratégia que visa suportar e alavancar e, no fundo, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, elas são criadas, as normas internacionais são criadas por forma a dar a possibilidade da concretização, de uma concretização mais fácil de cada objetivo de desenvolvimento sustentável. Portanto, claramente temos aqui uma enorme preocupação das pessoas, do planeta, da sociedade, em termos da normalização. Por um lado a europeia, por um lado a internacional. Como eu acho que quando falamos em normalização, enfim, já me ouviram muitas vezes e eu gostava mais de ouvir o outro lado e, portanto, penso que a mesa redonda que vamos ter daqui a pouco vai ser extremamente importante. Eu não me vou alongar muito, eu apenas queria deixar esta mensagem. A normalização, como muitas vezes eu já tenho ouvido dizer, a normalização não é uma atividade aborrecida, entediante, não é de todo.
A normalização tem cada vez mais de ser encarada como uma plataforma de conhecimento. É uma plataforma de conhecimento digamos, de conhecimento experimentado, com metodologias consolidadas e testadas, que permitem, no fundo, acelerar a inovação, promovendo a concorrência, mas uma concorrência saudável, porque estamos todos a partir da mesma base de conhecimento. Portanto, é de transparência, é uma concorrência transparente. E, portanto, nesta medida, constitui um elemento vital para a economia, para os negócios, claramente para as empresas, para os consumidores e, portanto, para a sociedade em geral. E é esta plataforma de conhecimento que as pessoas têm que encarar a normalização e não como uma atividade que faz-nos dar muitos passos, que é burocrática, que não é nada disso. Ela ajuda, potencia a inovação, a concorrência, a segurança, um melhor ambiente e, claramente, todos nós temos que utilizar a normalização para que nos tornemos em sociedades mais sustentáveis e mais resilientes. Aliás, como verificámos nestes últimos tempos com a pandemia, em que tantas normas que nós temos de gestão do risco, de continuidade de negócio, enfim, e que tantas vezes já foram até abordadas aqui por norma às quintas, foram importantíssimas para muitas organizações na ajuda à superação deste cisne negro, como também foi chamado e que também teve ocasião de entrar em debate nestes webinars. Portanto, vejam como uma plataforma de conhecimento e não como uma atividade que às vezes causa alguma entropia. E pronto, eu ficava por aqui e claramente disponível para outras perguntas e perguntas que irão ser colocadas daqui a bocadinho e para a parte de debate. Obrigada. Muito obrigado. Acho que não podíamos ter começado de melhor forma e este enquadramento acaba por casar um bocadinho até com os motivos que tiveram na origem da criação destes eventos, do Por Norma às Quintas. É exatamente aproximar a normalização, não diria da sociedade em geral, mas especialmente das empresas. E perceber que a normalização não é um caminho paralelo, que há um conjunto de pessoas ou de entidades que o fazem, deve ser o caminho para o tal cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para harmonizar o comércio e, portanto, uma ferramenta que está ao dispor das empresas e deve ser visto como tal. E também concordo que não é toda aborrecida nem entediante pelo menos para mim, continua a ser muito estimulante e um desafio contribuir para que as normas cada vez mais sirvam os propósitos das organizações e das empresas em especial. Relembro que, se quiserem colocar alguma questão, que o façam na conversa desta sessão, para depois podermos debater na mesa redonda. Passava agora para o nosso próximo orador, resolvidos que estão, penso eu, os problemas técnicos. Portanto, o próximo orador é o engenheiro Eduardo Morgado, é licenciado em Engenharia Eletrotécnica, ramo de Telecomunicações e Eletrónica, pelo Instituto Superior Técnico, pós-graduado em Gestão de Sistemas Ambientais pelo ISCTE, especialista em Energia, Gestão de Resíduos e Coprocessamento em Fábricas de Cimento, coautor do Guia do Ambiente em Empresas, Competitividade e Desenvolvimento Sustentável e do Guia do Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Oportunidade Inadiável, secretário-geral da ProAlga, Associação Portuguesa dos Produtores de Algas, e é vogal em diversas comissões nacionais e internacionais no domínio dos sistemas de gestão, desenvolvimento sustentável, combustíveis derivados de resíduos e energia. Ainda presidente da Comissão Técnica 180, que trata o tema da gestão do risco, perito na Comissão Técnica 195,
secretário na Comissão Técnica 211, Algas e Produtos de Algas, e presidente da Comissão Técnica 213, Governação das Organizações. É ainda, e para terminar, vice-presidente da APQ e tem o pelouro da normalização. E, portanto, alguém que também tem dedicado uma grande parte da sua atividade à atividade da normalização. E, portanto, Eduardo, passava-lhe a palavra. O tema central da intervenção são os sistemas de gestão ISO e acho que da apresentação estamos concluídos. Passo-lhe a palavra, Eduardo. Ok, muito obrigado, David. É com muito gosto que estou aqui, até porque, digamos que quando iniciei a minha vida profissional, uma das primeiras tarefas que tive que desempenhar foi exatamente ser representante de um operador de telecomunicações junto do CICITT, que é uma Comitê Consultivo Internacional de Telefone e Telegrafia, que funciona junto a um dos organismos da ISO, a UIT, que é a União Internacional das Telecomunicações. E, portanto, desde aí que vem o meu gosto por estas coisas e uma vez que já sou um feliz reformado, aproveitei para me tornar ativo, continuar ativo nestas questões. E já agora aproveito por dizer que é, de facto, das coisas mais aborrecidas que há é alguém que percebe alguma coisa das telecomunicações, está perante um computador que diz waiting, waiting, waiting. É terrível, mas pronto. Esse assunto está resolvido e queria para já agradecer o convite do David e da CT 195 para estar aqui, em nome da APQ, a falar um bocadinho sobre os sistemas de gestão ISO. Portanto, eu vou partilhar agora aqui rapidamente a minha apresentação. Ora, já aqui está, eu vou pôr em modo de ecrã. E, portanto, e complementando aquilo que a doutora Maria João Graça já falou, na relevância da normalização, portanto, eu queria... Ora, penso que já estão a ver em modo de ecrã completo ou não? Ainda não, Eduardo, estamos a ver o PowerPoint. PowerPoint, ok, então... Agora está. Agora sim. Ok. Portanto, e falar um bocadinho dos sistemas de gestão ISO, mas e complementando aquilo que a doutora Maria João Graça já disse, é que a ISO foi fundada com a ideia de dar resposta a uma questão fundamental: qual é a melhor forma de fazer isto? E isto é aquilo que for. Portanto, e obviamente que isto transforma-se na tal facilitação do comércio internacional e as empresas colaborarem, os países colaborarem e por aí adiante. E uma das coisas também que vale a pena pensar é que quando as coisas não funcionam como deviam, normalmente quer dizer que as normas não estão lá. Portanto, há uma falta de normalização, há uma falta de... portanto, não há resposta por parte desse produto relativamente à forma como devia funcionar. Há alguns casos, já agora, que queria-vos trazer aqui como exemplos. Por exemplo, a rede elétrica na Europa é 50 ciclos, nos Estados Unidos é 60 ciclos, portanto, aqui na Europa é 220, há alguns países em que é 110, há partes do país que é 110, outros que é 220. Outro exemplo conhecido é o das bitolas das redes ferroviárias, aqui que não são tão queridas, aqui em Portugal e Espanha, que têm a mesma, e França e o resto da Europa que tem outra. Eu, quando estou aqui a falar do resto da Europa, estou a falar do resto da Europa Ocidental, porque existem outros países que ainda têm outras bitolas. Outra que também me diz muito, porque isto eu tive que estudar ainda nos meus tempos de estudante, os sistemas TV cores. Portanto, o NTSC era o sistema americano, que historicamente foi o primeiro.
Depois o sistema PAL, que foi desenvolvido na Alemanha e que no fundo é uma melhoria do sistema NTSC, e outro completamente diferente, que é o SECAM, que foi usado em França e nos países do Pacto de Varsóvia, portanto, a União Soviética e os outros países na sua esfera de influência. Outro assunto também que é engraçado pensar é o sistema internacional versus o sistema imperial. Portanto, no sistema internacional nós usamos metros, gramas, litros, e versus as polegadas, os pés, as jardas, as milhas, as libras ou as pedras, portanto, o pound ou o stone, os galões. Portanto, isto é usado no sistema imperial. Já agora queria só aqui fazer um comentário, é que muita gente não sabe e não está a par, é que nós usamos o termo tonelada. Pronto, para nós tem um significado, tonelada, e usamos muitas vezes o símbolo TON, T-O-N. Ora, a abreviatura tonelada é T, e esta tonelada é tonelada métrica, porque no sistema imperial existe a chamada short tone e a long tone, que é uma coisa engraçadíssima, é que a short tone corresponde a 200 libras, perdão, 2.000 libras, quer isto dizer que são 900 e qualquer coisa quilos, e a long tone corresponde a 2.240 libras, pounds. Portanto, quer dizer que estamos a falar de 1.000 e qualquer coisa quilos. Portanto, e aí usa-se o termo TON, obviamente com o prefixo long ou short. E, portanto, muitas vezes as pessoas não se apercebem, não estou a dizer isto que façam um erro propositadamente, mas de facto convém terem atenção a este cuidado. E por outro lado, aqui também uma coisa que para mim foi muito interessante, é que a chamada multiplexagem em telecomunicações, em que na Europa usávamos, portanto agora as coisas são bastante diferentes, mas na altura, portanto estamos a falar há 30 anos, nós usávamos a multiplexagem, portanto metíamos 32 canais de comunicações de voz, de que fosse, num canal mais largo, com maior abertura, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos usavam os 24 canais. Outro aspecto, por exemplo, era as televisões umas usavam 625 linhas, outras usavam 512 linhas. Portanto, isto é só para mostrar que a importância que tem a normalização e os países e as organizações, portanto, as empresas, a indústria em si, também chegar a acordos. Mas, portanto, isto que eu aqui apresentei são os chamados hard skills, portanto, isto são coisas que se medem, que se pesam, enfim, que são tangíveis, mas há aqui algo que diz respeito, então, no que diz respeito aos soft skills, ou antes os human skills, e estamos a falar dos sistemas de gestão, não é os números a que dizem respeito os produtos ou os serviços, mas sim como é que se põem em prática esses serviços ou esses produtos. Queria-vos só dar aqui uma ideia que a APQ, enquanto organismo de normalização setorial, tem estas CTs, tem mais uma, que é a 174, que tem a ver com a acreditação de pessoas, mas, portanto, aquilo que hoje estamos aqui a falar de sistemas de gestão, podemos ver que a CT80 tem aqui uma norma, portanto é digamos que entre aspas, quem toma conta da norma ISO 9001, que é no fundo muito querida, não só da APQ, mas especialmente do IPQ, tem a ver com os sistemas de gestão da qualidade e os requisitos. A CT180 que toma conta também da norma 31.000, da gestão do risco, que não é um sistema de gestão, mas é uma metodologia de gestão do risco, portanto tem as linhas de orientação. Depois a CT 195, que o nosso colega David Martins é o presidente, tem
uma panóplia enorme de normas, mas dos sistemas de gestão tem esta aqui, a 23.201, que é, no fundo, os sistemas de gestão da continuidade do negócio, que nesta altura da pandemia foi fulcral, portanto, que existe traduzido em português. E depois tem outra também muito relevante, que é a série 28.000, que tem a ver com a segurança nos sistemas da cadeia de abastecimento. Portanto, está neste momento a ser revista e por isso é que está aqui a referência ao ISO FDIS 28.000, segurança e resiliência e, portanto, os sistemas de gestão da segurança, os requerimentos. Mas isto tem a ver com a cadeia de abastecimento. Na CT 213, que trata da governação das organizações, portanto, temos uma norma muito recente, que também não é um sistema de gestão, mas no fundo são um guia para a boa governação das organizações. Portanto, esta é uma norma muito recente, que esperamos que daqui a um ano esteja traduzida e disponível para os utilizadores portugueses. Temos a 37.001, que aqui sim é um sistema de gestão anticorrupção. Portanto, a tradução é já de 2018 e tem os requisitos e orientação para a sua utilização. E também muito recentemente, portanto, estamos a falar de setembro deste ano, portanto, temos o sistema de gestão do whistleblowing, que nós traduzimos por comunicação de irregularidades, e também a 37.003, que é, no fundo, o sistema de gestão da compliance, portanto, do cumprimento dos normativos, da legal, contratual, portanto, o cumprimento de todas essas obrigações que as organizações, portanto, formalmente se comprometem a cumprir. Portanto, estes são, digamos que os sistemas de gestão que nós temos, enfim, que zelamos por eles. E, portanto, queria só aqui dar isto para não me alongar muito, queria só dar aqui uma breve ideia como é que todas estas questões se integram nestes sistemas de gestão, falar um bocadinho, mas muito rapidamente, sobre aquilo que nós chamamos a estrutura harmonizada, porque todos os sistemas de gestão obedecem a este índice ou esta tabela de conteúdos e que, portanto, tem, se repararem portanto, a introdução, objetivo, campo de aplicação, referências normativas, termos e definições, e depois entramos naquilo que é muito específico de cada sistema de gestão. Portanto, o contexto da organização, a liderança, o planeamento, o suporte, a operacionalização, a avaliação de desempenho e melhoria. Tudo isto são soft skills, são human skills, tudo isto tem a ver com pessoas, tem a ver com pôr em prática as coisas. Não tem a ver com medidas, nem com litros, nem com metros, nem com segundos, nem com quantidades, nem com megabits ou megabytes, o que for, nem megaflops, nem... Portanto, tem a ver, sim, com as pessoas. Portanto, daí a relevância dos sistemas de gestão portanto, tudo o que tem a ver com as pessoas, com a parte humana das organizações. Portanto, eu depois tinha aqui mais uma descrição daquilo que corresponde a cada uma destes items, mas eu não vou entrar em grande detalhe. Só vos queria chamar aqui a atenção e voltando aqui um bocadinho atrás ao que falámos da pandemia, vocês podem ter verificado, por exemplo, que o item 5, a liderança, foi central no processo da vacinação. Portanto, houve claramente um líder e houve claramente uma clarificação de todo o processo. Obviamente que, para além de ter havido a liderança, também houve outro aspecto relevante e que diz respeito aqui ao ponto 7 do suporte, que foi, no fundo, a comunicação. Portanto, a comunicação, quando não é bem feita, e neste caso da pandemia, eu não quero dizer que foi mal feita, mas foi feita de uma forma que deu espaço a que aparecessem muitos comentaristas, alguns que sabiam, outros que não sabiam,
E, portanto, ao deixar-se esse vazio, apareceu muita informação cruzada, muita informação, eu não digo errada, mas que só serviu para confundir, enquanto que no caso da vacinação, se repararam, a comunicação foi clara e foi objetiva e não deixou dúvidas a ninguém. Portanto, ao princípio ainda houve algumas dúvidas, mas a partir de certa altura, portanto, verificou-se de facto que a liderança não era só interna, passou também a ser externa, e nós que somos um país um bocadinho sebastianista, acabámos por aceitar muito bem, portanto, a figura, digamos que paternal quase, do Sr. Vice-Almirante, a quem eu, de facto, só posso estar agradecido e sobre a forma como seguiu, e é um bom exemplo de como a gestão da qualidade pode ser aplicada nos mais diferentes aspectos. Finalmente, eu não me queria alongar mais, até porque a parte interessante vai ser agora a discussão na mesa redonda, portanto, se tiverem questões, por favor, não hesitem em pôr no chat, e pronto, está aqui o meu contacto, que precisarem, ou, portanto, para além deste contacto, existe também o contacto via APQ, portanto, que no site da APQ estarão lá todas essas informações. E, portanto, David, eu não queria acrescentar mais e, portanto, devolvo a palavra. Ok, muito obrigado, Eduardo, pela intervenção, e foi bom recordar aqui a ideia base da normalização, qual a melhor forma de fazer isto, e realmente é para isso que nós trabalhamos na área da normalização, fazendo a ponte com os sistemas de gestão, definir um conjunto de boas práticas de gestão que possam ajudar as organizações a ter melhores resultados. A questão que o Eduardo referiu do exemplo da vacinação também é um excelente exemplo, até porque quem acabou por liderar o processo e contribuir grandemente para o sucesso desse processo foi alguém que veio da área militar, do setor militar, que é por excelência, um setor fortemente normalizado. Se calhar poderão alguns até achar em excesso, mas o que é certo é que quando é preciso ter capacidade de organização, ter capacidade de planeamento, é um excelente exemplo, porque, como eu disse, também é um setor fortemente normalizado. A normalização, este também se cruza um bocadinho com aquilo que se falou na intervenção anterior, que é a partilha do conhecimento. Portanto, a melhor forma de fazer isto só é conseguida se todos nós partilharmos, e quando eu digo todos nós, todos os que estão envolvidos na normalização, com ênfase muito grande para as empresas, partilharem essa melhor forma de fazer, de executarem as suas atividades. E, portanto, todos nós temos muito a ganhar com esta partilha, e daí a importância da participação das empresas, da indústria, em todo este processo da normalização. E é exatamente pelo reconhecer dessa importância que nós vamos passar agora para a última apresentação, que subordinada ao tema a importância da normalização como atividade impulsionadora do desenvolvimento e sustentabilidade da indústria, neste caso a área dos cimentos, esta apresentação é da responsabilidade da engenheira Ângela Nunes, é responsável pelo Centro de Desenvolvimento de Aplicações de Cimento, com larga experiência profissional na área de desenvolvimento de novos produtos e processos em betão e cimento. A normalização associada a estes materiais e seus constituintes sempre foi parte integrante da sua atividade, tendo acompanhado os trabalhos desde há vários anos das comissões técnicas CT 104 betões e CT 105 cimentos, sendo também representante no Technical Committee 51, que trata o tema dos cimentos no SEM. Engenheira Ângela Nunes, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e passava-lhe a palavra. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Agradeço de facto esta oportunidade de estar convosco
e partilhar um bocadinho do que tem sido a nossa experiência nesta área da normalização ao nível de materiais. Portanto, temos vindo, digamos, a cair na cadeia de valor e agora a entrar numa área mais particular, portanto, a área dos materiais. Eu ia tentar partilhar aqui o ecrã. Dê-me só aqui um minuto, por favor. Não sei se já estão a ver a apresentação. Já estão. Eu, pelo menos, ainda não. Ainda não chegou. Diz recarregar para iniciar a apresentação. Sim. Então, espera aí, que eu vou fazer de outra forma, talvez seja mais simples. Agora sim. Agora sim. Sim. Ótimo. Pronto, portanto, o tema que vos trazia já vos foi comunicado, portanto, falar talvez de uma experiência recente, um caso particular que vivemos muito recentemente e que de facto julgo que é um bom exemplo exatamente do que é o puxar pelo desenvolvimento e pela sustentabilidade da indústria. Portanto, este papel que as normas às vezes também têm tão importante de nos levar ou de nos colocar no caminho, na direção certa, neste caso da sustentabilidade. E, portanto, este exemplo de muito recente norma da ENPAN 197.5, eu peço desculpa estar aqui a detalhar uma norma específica, de um material muito específico, que é o cimento, mas acho que de facto é um excelente exemplo daquilo, do contributo que, de facto, que as normas podem ter no desenvolvimento dos setores e neste caso da Cécil como empresa, mas também do setor como um todo. E portanto, como sabem, os cimentos hoje em dia é um setor que sofre uma pressão muito grande social, política e indústria, por causa da questão da descarbonização. Quer dizer, nós não podemos esquecer este tema da descarbonização, o contributo da indústria cimenteira para emissões de CO2 é importante, pela via direta do processo, não é? Nós pegamos em calcário, descarbonatamos o calcário, portanto, a emissão associada a esse processo é direta, é química, é difícil de ser evitada, mas temos que lá chegar, temos que chegar à descarbonização. E, de facto, o que estamos a assistir, de uma forma muito global, é uma mobilização geral, que é não só ao nível da indústria, mas ao nível da sociedade como um todo, ao nível da própria Comissão, ao nível do nosso governo, mas não só, dos governos europeus e a uma escala mundial, como sabem, e criando-se associações em torno deste tema. E, portanto, esta questão da neutralidade carbónica é algo que é um objetivo, mas é mais do que um objetivo, é de facto uma necessidade neste momento para a indústria. E ao nível da Sembiuru, portanto, que é a nossa associação europeia, ao nível da própria associação do cimento e do betão a nível global, portanto a GCCA, este objetivo da neutralidade carbónica começa a ser assumido pelos CEOs das empresas, assumido de uma forma global, não só na Europa, mas a nível mundial. E isso é muito interessante ver. Inclusive há alguns países, como a China, que nos deixam bastante surpreendidos, porque de facto acabam por ser também impulsionadores. Um caso típico também, e que mostra, digamos, de facto, este interesse e esta vontade de mobilizar e de caminhar neste sentido. Por exemplo, a Índia, muito recentemente, também aderiu a este processo. E, portanto, olhando um bocadinho também aquilo que foi o discurso do Estado da Nação, aquele o Fit to 55, certamente todos ouviram falar, como também ouviram falar naquele grande objetivo de chegarmos a 2050 com a circularidade completa, isto é, a nossa fonte de matéria-prima passar a ser a obra. Portanto, deixa de ser uma pedreira e passam a ser as obras. Olhamos para as obras como uma criação, mas também uma fonte de matéria-prima para virmos a produzir novo material a partir daquele depósito que está ali, que deixa de ser usado e que tem que ser completamente reciclado. E, portanto, isto é uma mudança de paradigma e nós estamos a assistir a esta mobilização global. Ao nível da GCCA, existem statements muito concretos, portanto, vocês podem consultar os sites e, portanto, este Climate Ambition é cada vez mais
enfim, mais importante e mais disseminado, digamos assim, onde existe um statement global ao nível dos CEOs das empresas, de uma forma global, como disse, digamos, a assumirem este compromisso da descarbonização. E, portanto, isto leva-nos a entrar num processo que tem que ser concretizável, e para ser concretizável tem que se definir roadmaps. E, portanto, estes roadmaps, estes caminhos, a definição destes trajetos, como é que vamos atingir estes objetivos, tem que ser clara e quantificada. E, portanto, isso está a ser feito ao nível não só da Sembureau, mas também da GCCA, mas também ao nível do nosso país. E vocês veem aí, e como é que isto liga com a nossa famosa norma, não é? Porque é que eu estou a trazer-vos este tema? Reparem que a Sembureau foca-se muito nos 5 Cs, o clinker, o cimento, o betão e a construção e a carbonatação. Portanto, a carbonatação é um processo que o betão sofre, que é muito engraçado, se calhar alguns de vós não conhecem, eu posso explicar muito resumidamente. Portanto, nós pegamos no calcário, metemos-lo no forno de cimento, descarbonatamos e vai o tal CO2 para o ar, portanto, as tais emissões de processo. A outra parte são emissões de combustão e essas advêm dos combustíveis propriamente ditos. Mas essas emissões de processo que vão para o ar na altura da fabricação do clinker e, portanto, depois que é o material intermédio que dá origem ao cimento, quando fazemos betão com este cimento, acontece o fenómeno inverso. Portanto, a natureza é fantástica, como sabem, tende a convergir para os processos iniciais, portanto, tende a devolver, portanto, a inverter o processo, a reação inversa. E, portanto, volta a combinar-se. Portanto, esta cal que se forma na descarbonatação volta a combinar-se com o CO2 da atmosfera e volta a formar os carbonatos de cálcio. E, portanto, o betão volta a carbonatar, volta a formar carbonatos de cálcio, portanto, e absorve esse CO2. Teoricamente, na realidade, no final da vida de uma obra, nós devemos estar muito equilibrados. Aquilo que foi emitido durante o fabrico do cimento devia ter sido recuperado ao longo da vida útil da obra. E isso é um fato, não será bem assim, porque há velocidades de reação, etc., depende das concentrações de CO2, portanto, tem o seu timing, mas uma boa parte, de facto, é absorvida. E isto para vos explicar o que era a carbonatação. Mas vem aí um ponto muito importante. O clinker, há 61% de probabilidade de reduzir, digamos aqui, só ao nível do clinker. Vejam também no roadmap apresentado pela GCCA, também temos aqui uma parcela relativamente ao clinker e aos novos cimentos muito importante. Vêm aí savings da ordem dos 36%. E isto tem a ver com o quê? Com a percentagem de clinker nos cimentos. E é aí que nós caminhamos para a tal norma que vos queria dizer. Portanto, se olharmos para o nosso roteiro português, que a indústria e, portanto, a nossa Associação Técnica da Indústria Cimenteira publicou muito recentemente, vocês veem aí que ao nível da composição, portanto, temos aqui as várias parcelas, os clinkers de baixo carbono, e vem aqui substituição de clinker no cimento. Nós podemos reduzir cerca de 86 kg de CO2, só ao nível da substituição de clinker nos cimentos. Bom, e, portanto, para isto é preciso haver condições técnicas, é preciso haver condições de mercado, mas também é preciso haver normalização. E, portanto, foi exatamente nesse contexto, e, portanto, cá estão os tais 86, redução de fator de clinker, portanto, 75,9% até 65%. Isto, claro, valor médio do mix, porque há vários tipos de cimento no mercado, portanto, vem aqui a importância dos quilos de CO2 por tonelada de cimento, é talvez a parcela com maior expressão, e, portanto, surge então esta norma, que de alguma forma é uma norma um bocadinho revolucionária, porque nos permite ir para composições de cimento que até hoje nós pensávamos que eram praticamente inviáveis e que não são, de todo não são. Portanto, elas permitem-nos chegar a valores de clinker, vocês estão a ver aqui, da ordem dos 50% para estes 2 CM, que provavelmente serão de classe 32,5. Portanto, nós temos aqui reduções de clinker da ordem dos 15%. Portanto, a existência desta norma vai obrigar a toda a indústria a adaptar-se, a otimizar o seu clinker que produz atualmente e, portanto, com ele conseguir
fazer mais com menos, não é? No fundo é isso. Portanto, nós hoje temos, só para terem uma noção, a incorporação média nos cimentos andará na casa dos 76, 77% de clinker, média global, e portanto, baixarmos esta fatia, digamos, para valores desta ordem de grandeza, tem uma expressão enorme. Portanto, é uma redução direta de emissões. Portanto, esta norma, ao ser aplicada e o mercado a responder e aceitar estes cimentos, a indústria a ser capaz de colocar estes cimentos no mercado, com uma performance idêntica à performance atual, sem dúvida que é um contributo enorme para a redução da pegada e, portanto, para encaixarmos em todas aquelas premissas iniciais do Fit to 55, portanto, chegar a 2030 com uma redução de 55% das emissões globais, o que é absolutamente notório. Portanto, o contributo desta norma é da maior importância para atingirmos esse objetivo, como estão a ver, não é? E eu não me vou alongar muito mais, portanto, tenho aqui também os meus contactos. Terei todo o gosto em responder e acho que vamos passar à fase interessante que vai ser agora, certamente, esta discussãozinha que vamos ter e que vai ser certamente muito produtiva. E era isto, muito obrigada. Muito obrigado, engenheira Ângela Nunes, e muito obrigado por nos trazer aqui uma perspectiva da indústria e de que forma é que, ou qual é o contributo que a normalização tem e pode ter para ajudar as indústrias a superar os desafios que têm pela frente e às vezes desafios bem exigentes como aqueles que apresentou. E eu diria que é esse o objetivo, é com esse objetivo que nós trabalhamos diariamente, entre aspas, na normalização. E, portanto, eu acho que nada melhor do que percebermos... Sim, um exemplo, mas é um exemplo bem evidente. Mas eu costumo dizer que a melhor forma de me motivar é eu perceber que o meu trabalho tem utilidade. Portanto, eu acho que é importante nós percebermos que este trabalho que é desenvolvido na normalização tem utilidade e que é útil para as indústrias. Avançávamos então agora para a nossa mesa redonda. Eu relembro que, se quiserem colocar alguma questão, o façam na conversa. Pedia à doutora Maria João Graça e ao Eduardo, se quiserem ligar as câmaras para simularmos mais um bocadinho a mesa redonda, já que ainda estamos em ambiente virtual. E para esta mesa o tema foi definido como a normalização no futuro das empresas e da sociedade. Eu diria que este futuro não começa em 2022, não começa em dezembro, não começa amanhã, começa já hoje. E, portanto, lançava já aqui a primeira pergunta, esta pergunta mais virada para a parte do organismo de normalização, quer nacional, quer setorial, portanto, mais para a doutora Maria João Graça e para o Eduardo Morgado, de que forma é que as organizações e as empresas em particular podem contribuir para a normalização, porque eu acho que este é um ponto em que ainda existem algumas dúvidas e eu arriscaria mesmo a dizer que há empresas que nem sequer se apercebem que podem contribuir para todo este processo da normalização. Se calhar começávamos pela doutora Maria João Graça. Obrigada, David. Portanto, é de uma forma muito simples, basta enviar, quem estiver interessado, um e-mail para o denor@ipq.pt, dizendo que gostaria de participar numa determinada comissão técnica. A partir desse momento, nós enviamos o pedido para o organismo de normalização setorial, se houver, e que esteja a coordenar a comissão técnica, e depois seguirá os trâmites internamente. Se não tiver organismo de normalização setorial, é porque, à partida, somos nós que coordenamos diretamente e somos nós que entramos em contacto com o presidente da comissão técnica. Acontece que temos áreas que não estão a coberto por comissões técnicas ou organismos de normalização setorial, não estão a ser acompanhados. E, nesse caso,
quem estiver interessado, e temos vários exemplos dessa natureza, nomeadamente provenientes da academia, portanto, de universidades que estão a fazer investigação em determinadas áreas ou laboratórios que querem acompanhar diretamente comitês técnicos europeus ou internacionais que não têm acompanhamento nacional, e nós registamos esses representantes como peritos nesses TCs. O que têm de fazer é, periodicamente, nos fazer o ponto de situação, através de relatórios do ponto de situação das atividades, e pronto, e passarão a acompanhar diretamente essas entidades. Quando temos, e procuramos sempre que isto dure o mais curto espaço de tempo possível, porque achamos que a participação nestes comitês europeus ou internacionais deve ser partilhada, não é? Até para se poder haver a discussão, a partilha, o consenso, e o que nós começamos é, com a ajuda da entidade que se propôs, começar logo a identificar outros parceiros para eventualmente criarmos uma nova comissão técnica. E pronto, resumidamente é isto. Obrigado. Eduardo, baixando um bocadinho do organismo de normalização nacional para o setorial e até para as comissões técnicas, o que é que pode acrescentar relativamente a esta participação das organizações e das empresas em particular nestes trabalhos? Eu queria só, portanto, e no fundo, complementando aquilo que a doutora Maria João Graça disse, é que, portanto, a participação das empresas pode e deve ser a dois níveis. Um deles, de facto, é a nível da Comissão Técnica Portuguesa, portanto, que é fundamental até para haver uma perspectiva da indústria, da academia, dos serviços sobre determinados assuntos, que é extremamente relevante, portanto, ter isso em conta. Mas, por outro lado, há também o trabalho que pode e deve ser feito junto das comissões técnicas internacionais, quer sejam comissões técnicas CERN, quer sejam comissões técnicas ISO. E eu estou aqui a falar portanto, da normalização em geral, mas há também a normalização específica, como é o caso do CENELEC e o caso do ISC, portanto, portanto, do que tem a ver com a normalização eletrotécnica. Portanto, existem depois também mais outros organismos por aí, mas, portanto, é, no fundo, a participação que os países têm através dos seus peritos nessas comissões que tornam, digamos que, toda a participação portuguesa mais eficaz. Portanto, eu posso vos dizer que um caso, portanto, em que eu tenho estado a viver muito recentemente tem a ver com um setor que também é muito, em que Portugal, de alguma forma, dá cartas. Portanto, estamos a falar do setor das algas. Portanto, o setor das algas, não sei se sabem, mas a maior instalação industrial de produção de microalgas é em Portugal. Portanto, estamos a falar da Europa. E a mais antiga é também em Portugal. Portanto, estamos a falar de uma unidade que funciona desde os anos 90 do século passado. Isto dito assim até parece que há muitos anos, mas, portanto, estamos a falar de quase 30 anos que esta unidade funciona no Algarve. E durante, portanto, no processo europeu, portanto, em que nós em determinada altura começámos a participar, houve de facto portanto, a Comissão Técnica Portuguesa realizou que os interesses portugueses e os interesses da indústria não estavam a ser tidos em conta. E, por outro lado, a confusão que as pessoas faziam era brutal. Eu assisti a uma reunião em que um dos diretores-gerais da União Europeia pôs questões ao coordenador de um grupo que tinha a ver com produtividade que ele não foi capaz de explicar.
isso aí ficou claro que ou a indústria entrava e clarificava as coisas, ou então íamos parar aqui a coisas perfeitamente diabólicas e sem sentido, que pode ter muito sentido a nível dos gabinetes, mas não no chão da fábrica, portanto, a aplicação prática. Eu também, anteriormente, eu participei, portanto, eu trabalhei há alguns anos na Cecil e segui outras comissões técnicas, mas em determinada altura, e penso que a engenheira Ângela também provavelmente se recorda disso, é que em determinada altura, para determinação da fração fóssil e da fração biogénica dos combustíveis derivados de resíduos, portanto, existe um processo tradicional, que é através da água régia, que eu sei o que é, mas não faço ideia como é que é feito, porque eu não sou de química, e portanto, mas a Alemanha de repente apareceu lá com o carbono 14. Estamos a falar de 2005, 2006. Portanto, e o método dos isótopos de carbono 14, portanto, que eram de facto uma coisa de tecnologia de ponta, mas só eles é que faziam. E, portanto, quando eles quiseram, portanto, que isto passasse a ser um método, portanto, de referência, é evidente que aí não foi só Portugal, mas os outros países todos disseram alto lá, não. Esse método pode ser muito interessante, mas é um método paralelo com o método, e o método de referência continua a ser o método tradicional. Isto é só para vos dar um exemplo de que uma coisa é o trabalho dos peritos nas comissões técnicas, portanto, europeias e internacionais, que é de toda a relevância, e depois o trabalho dentro da Comissão Técnica Portuguesa, portanto, essa informação deve vir, do que lá se passa, deve vir e ser discutida e ser, enfim, enriquecida na Comissão Técnica Nacional. Portanto, e é esse que no fundo, as organizações, as empresas, a academia, portanto, no caso das algas há uma participação académica bastante elevada, porque é um setor, de facto, que está em expansão, que está em grande desenvolvimento, portanto, as aplicações de novos compostos que são identificados nas algas. Portanto, e aí, neste momento, está a haver uma convergência muito grande entre todos os setores, entre o setor académico e o setor industrial, no sentido de as investigações e a normalização ser virada para o sucesso da indústria, o sucesso da economia azul, como é agora chamada. Muito obrigado. Ok, obrigado, Eduardo, e obrigado por darem esta perspectiva de como é que as empresas podem participar neste processo da normalização. E se calhar agora eu ia colocar outra pergunta à engenheira Ângela Nunes, é qual é o retorno, até porque tem essa experiência, também está na indústria e participa em comissões técnicas, qual é o retorno que as empresas podem retirar do investimento, e estamos a falar do investimento entre aspas, porque estamos a falar do investimento de recursos e de tempo que é dedicado aos trabalhos da normalização, qual é o retorno que podem tirar desta participação nas atividades de normalização e, em particular, na participação das comissões técnicas? Certíssimo. Não, o retorno é evidente, não é? Aliás, até já foi dito anteriormente pelos colegas, temos aí já 2 ou 3 exemplos e eu própria já vivi alguns, felizmente, inclusive é com esta norma que estamos neste momento, que eu vos apresentei aqui assim muito, muito sumariamente. E logo aqui há um ponto, por exemplo, importantíssimo, é que muitas vezes ao trabalharmos estes temas a nível europeu, cada país tem a sua especificidade. Esta norma era para sair sem um dos constituintes, são as argilas calcinadas. E elas entraram precisamente porque Portugal, Espanha e Itália fizeram muita força nesse sentido. Porque os países nórdicos tinham outros materiais alternativos. Para além de cinzas volantes, tinham escórias de alto forno, etc. E nós em Portugal não tínhamos. A nossa siderurgia, como sabem, já fechou há uma série de anos, as centrais termoelétricas fecharam agora muito recentemente e, portanto, estes materiais cimentícios em Portugal são escassos,
e, portanto, tivemos que ir para novos materiais cimentícios. E isso obrigou à preparação do dossiê e fez com que esta norma tardasse um pouco mais, mas se não fosse a pressão da indústria do sul da Europa na altura para incluir esta alternativa, nós hoje não tínhamos solução para Portugal descarbonizar nos cimentos com esta norma. Portanto, tínhamos aqui um problema grave. Portanto, foi de facto esta participação, o facto de estarmos lá e de podermos participar, termos uma voz ativa, que nos permitiu de facto influenciar e, portanto, de alguma forma, criar-se esta disponibilidade para a introdução deste novo material, que não estava previsto inicialmente e que depois, felizmente, acabou por entrar e com, digamos, com todo o apoio do SEN, não é? Que acabou por aceitar o dossiê preparado na altura pela VDZ, até foi um dossiê preparado pelos alemães, que acabaram por compreender que era fundamental e que se a importância da descarbonização era global a nível na Europa, portanto, toda a indústria teria que estar em idênticas condições. E, portanto, se nós estivéssemos lá, isto teria passado e teríamos sido confrontados com uma norma que não servia, não é? Portanto, este é um aspecto muito prático e outras situações, temos N exemplos. Portanto, o facto de podermos estar presentes é como disse e bem, um investimento. É um investimento, é um esforço também para nós, para as equipas, porque nós temos que manter as nossas atividades em paralelo, e sabem bem do que estou a falar, não é? Portanto, há aqui um sobre-esforço, mas é um esforço que é, de alguma forma, bem compensado quando vimos que temos documentos depois de trabalho que nos permitem, de facto, andar para a frente, não é? Portanto, caminhar nas direções que pretendemos. E, neste caso, é um exemplo feliz sob esse ponto de vista. Ok. Muito obrigado. Eu acho que destacava aí uma expressão que eu penso que é importante que as organizações e as empresas tenham essa consciência, é a voz ativa. E, portanto, nós podemos ter uma voz ativa no processo de normalização europeu e mundial. E as empresas, através da participação nas comissões técnicas e, como o Eduardo também referiu depois, enquanto até peritos técnicos junto mais dos technical committees e, portanto, defendendo sempre a posição nacional, mas com uma participação ativa, nós conseguimos que muitas vezes os nossos pontos de vista também e as nossas necessidades sejam refletidas nessa normalização. E eu aproveitava até para esse caso que disse, porque nestes Technical Committees estão representados vários países, portanto várias realidades, vários contextos, várias necessidades, várias expectativas, aqui para responder a uma pergunta que nos colocou o Rui Duarte e que diz que às vezes é possível gerar um consenso sobre a melhor forma de fazer isto, o objetivo das normas, mas às vezes pode não haver consenso. Como é que se selecionam áreas em que não há consenso? Eu aqui diria que nós temos uma expressão, eu acho que o Eduardo já deve estar a pensar na mesma, nós temos uma expressão que utilizamos muito, pelo menos na 180, na 195, que é o consenso é a ausência de oposição firme. E, portanto, às vezes é mesmo através desta figura que se chega a esse tal consenso. Eduardo, o Eduardo também tem experiência enquanto perito técnico nos Technical Committees da ISO. Qual é a sua visão sobre este consenso? É uma coisa perfeitamente normal e, aliás, salutar que não haja consenso. Portanto, nós temos sempre que pensar que, quer dizer, em muitos aspectos estamos todos de acordo, então para que é que o que é que estamos ali a fazer, não é? É importante haver uma fertilização cruzada com diferentes visões do mesmo problema. Portanto, isso, aliás, costuma-se dizer que da discussão é que nasce a luz. E, portanto, é natural que durante o desenvolvimento das normas, do que for, que haja pontos de vista diferentes. Portanto, o papel do convener, do coordenador, do organizador, é, no fundo, ir limando as arestas no sentido de encontrar consensos, de encontrar equilíbrios que não sejam tão equilibrados, que sejam descaracterizados, portanto, que tenham um objetivo comum
e que, portanto, permitam ter um consenso alargado. O consenso não é unanimidade, são duas coisas diferentes. Portanto, ter o consenso é, no fundo, ter uma maioria e não ter uma oposição firme. Eu, na minha vida, portanto, aqui recente na normalização, já apresentei, portanto, votos contra. Já apresentei, digamos que, oposição a decisões. Portanto, uma, por exemplo, é muito fácil de explicar. Portanto, toda a normalização é feita numa base anglo-saxónica, portanto, em inglês. Pronto, é um facto da vida, portanto, é algo que, em princípio, toda a gente se consegue entender, embora haja países depois que seja mais complicado. Agora, os nossos amigos anglo-saxónicos, portanto, acabam por, de alguma forma, dominar algumas destas comissões. Porque, pronto, falam mais facilmente, porque arranjam, portanto, os argumentos e escrevem as frases como devem de ser. Mas, por vezes, usam termos cuja tradução depois, para transposição para as línguas latinas ou outras línguas mais diversas, causa grandes problemas. E, portanto, de uma forma geral, tem havido, digamos que eu não direi uma frente comum, mas uma coincidência de comentários dos países latinos relativamente a alguns termos, em que, portanto, e nota-se que por outro lado, os países anglo-saxónicos fazem no sentido contrário. Mas isto é algo que faz parte da dialética, faz parte da discussão, faz parte do trabalho das comissões. E, portanto, temos que ter sempre a noção que, por vezes, até é bom que não haja não haja unanimidade, mas que haja um consenso. Portanto, há ali alguma coisa que eu não me revejo bem, mas não é fundamental para mim. Portanto, eu aceito aquilo que está escrito. Portanto, o consenso é isso mesmo. E pronto, obviamente, se há um número de oposições fortes, é muito grande, então temos que repensar as coisas. Mas quando são duas ou três casos, e posso referir, por exemplo, há tempos no caso das algas, nós votámos contra, portanto apresentámos as nossas razões, e é engraçado que depois da discussão, nessa reunião, os representantes da Suécia e de Espanha, acho eu, mudaram o seu sentido de voto, graças digamos que ao nosso comentário. Portanto, isto é um caso engraçado que nós dissemos que não podemos concordar porque faltam aqui partes da indústria, e estamos a falar da indústria da energia. Portanto, no caso das algas, faltavam, digamos que, o principal interessado para comentar e para dar o seu input. Portanto, foi essa a nossa razão. E, portanto, tudo isto são processos dialéticos e é, no fundo, na discussão que se ganham, enfim, que se chegam a boas posições, a posições que de facto servem um maior número alargado possível de entidades, de organizações, de pessoas, de países, do que for. Obrigado, Eduardo. E acho que esse exemplo que deu é bem representativo da tal voz ativa que as organizações, as empresas podem ter quando referiu que existem muitas vezes mudanças de sentido de votos fruto dessas discussões. E agora tinha aqui uma questão colocada pela Ana Paula Ramos, esta é dirigida ao IPQ, portanto, à doutora Maria João Graça. Quais os maiores desafios que se colocam a Portugal para assegurar a vitalidade da normalização no país? É uma excelente pergunta, mas essa pergunta não é exclusivamente para Portugal. Aliás, eu não ia falar neste assunto, mas já que se calhar até nem esta a resposta que a Ana Paula está à espera, mas aquilo que eu vou dizer e que nos está a preocupar extraordinariamente é o futuro da normalização, em termos globais e em termos fundamentalmente europeus. É que está a haver
há situações para nós alarmantes relativamente a posições dramáticas que a Comissão está a tomar face à normalização e em particular, para determinados setores, nomeadamente para o setor da construção, que já vem desde a presidência europeia alemã, depois passou pela nossa, em que nós fizemos aqui várias pontes de reuniões tripartidas entre o IPQ, o SEN e a Comissão, mas o que nós estamos a verificar é que a Comissão está cada vez mais intransigente relativamente à normalização e desculpando-se pelo facto da normalização demorar algum tempo, porque por nós até chegarmos a estes consensos demora algum tempo. Se calhar há aqui atitudes ou situações que nós temos que, enfim, estudar por forma a simplificar o processo, mas são sempre processos que demoram algum tempo. E aquilo que a Comissão está a querer fazer é os chamados atos de execução, que é não, portanto, não pedir as normas ao SEN. As normas não são desenvolvidas nas comissões técnicas e são desenvolvidas por grupos que a Comissão paga, que não se sabe quem são ainda, não é? E que depois fazem as normas de acordo com os requisitos que estão definidos nas diretivas. Portanto, há aqui o tornar as normas e o espírito voluntário que estão subjacentes na normalização em normas que são mais legalistas, passam quase a ser a continuação da legislação, com uma capa de norma, ou de seja o que for, porque deixam de ser normas para serem outros documentos que não normas, porque não são elaborados pelo Comitê Europeu. E portanto, há aqui, e não é só esta situação, também tem a ver com situações em termos da própria acreditação, da certificação. Portanto, estamos a ser confrontados com posições que ainda não percebemos. Se houve uma mudança muito profunda, há uns meses a esta parte, na própria constituição dos departamentos e dos membros em termos da Comissão Europeia, mas aquilo que não estamos ainda a conseguir perceber é se estão conscientes destas mudanças e do quanto elas estão ou irão e poderão prejudicar o mercado único e na sua concepção inicial, não é? Ou se é mero desconhecimento deles, não é? Porque também pode acontecer, não é? Agora, que estão a ser surdos relativamente a tudo aquilo que são as posições dos organismos nacionais de normalização e do Comitê Europeu, isto é verdade. E, portanto, nós estamos muito preocupados neste sentido de normalização europeia enquanto a união entre os países e desta concepção de mercado único, onde a indústria e as empresas têm uma voz extraordinariamente importante. E aquilo que estão a querer é que não haja voz e que sejam ditadas apenas pela Comissão. Estamos alertas, estamos a acompanhar este processo enfim, dentro de relativamente pouco tempo vamos ver para onde é que vamos caminhar e para onde é que isto vai dar. Ok. Muito obrigado. Eu acho que isto é quase um apelo e a normalização tem que ser capaz de dar resposta a essas necessidades, porque se não for capaz de dar resposta, pode acelerar esse processo ou pode ser um fator com uma forte contribuição a esse processo do abandono da normalização e optarmos por outros caminhos. Nós já estamos a exceder um bocadinho o tempo, mas eu acho que a conversa o justifica, a qualidade da conversa o justifica plenamente, e eu ia colocar só agora uma última questão e pedia uma resposta relativamente rápida, até porque alguns temas já foram abordados. E começava pela engenheira Ângela Nunes e perguntava qual é o impacto
que a normalização pode ter ou pode vir a ter no futuro das empresas e até mesmo da sociedade. Certíssimo. Se me permitem, eu até gostava de ir um bocadinho atrás, e pegando nas palavras aqui da Maria João, exatamente porque nós temos esse exemplo, e também na questão da controvérsia que às vezes as normas geram. Nós, para termos uma norma harmonizada nos cimentos, esse processo, essa primeira norma harmonizada, que vocês conhecem bem, 197.1, demorou 20 anos até termos o consenso global de todos. E, portanto, foi uma norma que serviu à indústria e que acabou por unir, de alguma forma, a indústria europeia em torno de uma oferta ao mercado segura e credível, não é? Nós hoje, para esta 197.5, e fruto do que acabámos de ouvir, o mandato que a Comissão deveria ter dado ao SEN, ao nosso TC 51, nunca seguiu para a frente, nunca foi aprovado. E, portanto, a forma que tivemos de fazer sair esta norma, porque queríamos, e havia aqui um esforço grande no sentido da tal sustentabilidade, da tal descarbonização, porque precisávamos destes produtos no mercado para conseguirmos atingir estes objetivos, que a própria Comissão também nos está a impor, não é? Esta norma acabou por sair sem mandato e, portanto, é não harmonizada. Isto foi uma facada enorme, um revés enorme, ao fim de tantos anos, para conseguirmos uma harmonização, trabalho em conjunto, o tal consenso, em que houve cedências, certamente que sim, mas conseguimos um produto que serviu à Europa e que podia circular por toda a Europa, e isso perdeu-se. Portanto, é uma pena, de facto é uma pena. E, portanto, eu julgo que, mais uma vez, também temos aqui um exemplo daquilo que queremos evitar. E, portanto, rapidamente, eu estou muito convencida que por trás de tudo isto que estamos a viver, há aqui um processo legal, há uma tentativa de legalidade e de, talvez, de passagem de responsabilidades por parte da Comissão para terceiros e, portanto, não se querer responsabilizar pela implementação das normas e, portanto, dos aspectos legais, e eu penso que isso pode-nos levar para o sentido oposto e, portanto, essas normas depois também não vão servir à sociedade. Porque, então, são leis, não é? Quer dizer, depois, cada país deve ter depois o seu decreto-lei de aplicação, se for o caso. Agora, se é uma norma europeia e harmonizada, ela por si só deveria desempenhar esse papel, não é? Esse papel que permite de facto a livre transação e a livre circulação dos bens. E, portanto, estamos aqui a pôr em causa os próprios princípios do direito europeu. Portanto, há aqui alguma confusão, de facto, que eu espero que dentro de algum tempo isto venha a ser clarificado e que estas dificuldades sejam ultrapassadas. Mas, de facto, as normas passarem a ser uma lei imposta parece não fazer muito sentido. Portanto, o tal contributo acho que vai perder força, certamente. É a minha opinião. Muito obrigado. Eduardo, agora fazendo a ponte com o outro lado da normalização, nos sistemas de gestão, como é que nós podemos olhar para o futuro desta ligação da normalização às empresas? Bom, os sistemas de gestão estão aqui num bocadinho fora deste circuito, porque são normalmente desenvolvidos na ISO. E, portanto, a ISO, digamos que o papel da Comissão Europeia como entidade não é muita, ou é zero, portanto, porque aí cada país vale por si. E, portanto, digamos que não temos esta perversidade que é da questão de se as normas têm mandato ou não. Portanto, no que diz respeito aos sistemas de gestão, portanto, o que se passa é que o sistema de gestão normalmente resulta do trabalho de dezenas, centenas de pessoas que se envolvem milhares de horas. Eu estimo que, portanto, isto é uma estimativa minha, mas, por exemplo, o desenvolvimento da 9001 deve ter milhões de horas no seu desenvolvimento, no seu estudo, na sua aplicação,
portanto, em todo o mundo. Portanto, obviamente que as empresas, as organizações, portanto, não são obrigadas, portanto, isto é de aplicação voluntária. Agora, estão lá descritas, portanto, todos os aspectos que as organizações, portanto, têm muito saber condensado. E, portanto, não diz exatamente o que é que as organizações têm que fazer, mas diz todos os aspectos que as organizações devem ter em conta se quiserem ter um sistema de gestão com determinado objetivo, quer seja qualidade, quer seja de gestão ambiental, quer seja de saúde e segurança no trabalho, quer seja de anticorrupção, quer seja de compliance, o que for, de gestão de energia, de gestão de ativos, portanto, em que a norma tem lá condensada um conhecimento brutal de todo o mundo sobre aquele assunto. E, portanto, daí a importância que pode ter para as organizações. Agora, tem que ser a decisão das organizações, portanto, é uma decisão voluntária, mas deve ser uma decisão consciente de as pôr em prática. Portanto, basicamente é isto. Ok. Muito obrigado, Eduardo. A doutora Maria João já foi respondendo a esta pergunta, mas eu acho que é uma excelente, ou pode ser uma excelente intervenção terminar com o seu ponto de vista. Se calhar eu fazia-lhe uma pergunta diferente. De que forma é que todos nós podemos contribuir para que o futuro da normalização seja um futuro mais positivo e não tão negro como eventualmente se possa perspectivar em algumas áreas específicas, mas para que consigamos reforçar esta utilidade que a normalização tem para as organizações e para a sociedade em geral. Não podemos esquecer isso. Portanto, se calhar a doutora Maria João, diga-nos como é que nós podemos ajudar neste processo. Eu já respondo, deixe-me só dizer uma coisa que pode até ser curiosa. É que recebemos há muito pouco tempo um pedido de normalização da Comissão e que vamos ter que votar, precisamente na área da acreditação e do reconhecimento da conformidade, em que na base só estão normas internacionais, que são a série 17.000, não é? E, portanto, o que está aqui em causa e o que nós temos estado aqui a conversar, Comissão, nós, REPER, etc., é que têm que perceber que também há normas internacionais que podem constituir normas harmonizadas porque foram adotadas pelo CEN, não é? A 17.025, a 17.011, enfim, as outras todas, são normas internacionais. Portanto, há aqui uma cascata, não é? E o CEN nunca irá fazer essas normas, até porque há o compromisso de que nós precisamos de olhar para a Europa, mas precisamos de olhar para fora da Europa, a nível internacional, a nível global, porque senão não crescemos, não é? E as tecnologias de ponta, nomeadamente na área das telecomunicações, da informática e etc., estão fora, não estão dentro da União Europeia. Portanto, nós, em primeiro lugar, e cada vez mais, temos é que pensar nas normas internacionais e depois naquelas áreas de negócio que são muito pertinentes em termos europeus, então continuarmos a focar no desenvolvimento de normas europeias para a tal livre circulação. Mas os nossos olhos têm que estar postos também a nível internacional. Como é que nós podemos potenciar isto? Naquilo que tem que ser a nossa missão, e a nossa missão é demonstrar como é que as normas são importantes, utilizando as normas e participando na atividade de normalização. E nunca descurando, por exemplo, a possibilidade de nós, nos cadernos de encargos, colocarmos as normas, de nós em seleção de produtos, e eu estou sempre a falar nisto, e a nossa administração pública não nos liga nenhuma, por exemplo, para as compras públicas, de colocarem lá as normas como base para a aquisição dos produtos, mas enfim, cada um tem o que merece, como eu costumo dizer, portanto, nós o que temos que fazer é levar esta missão
para a frente e esta evangelização, como eu costumo dizer, mas nunca baixar os braços, mas é participar, utilizar e demonstrar como é que, nesta perspectiva, como eu iniciei e que gostava de terminar, não é nada abstrato, é uma plataforma de conhecimento. Quando nós precisamos de qualquer coisa e que já nos vai dar um conhecimento de metodologias que estão consolidadas, testadas, ensaiadas com tanto esforço, ela está lá. É só procurar e temos a resposta. É tudo. Muito obrigado. Vamos terminar esta sessão. Eu acho que terminamos. Esta é a última sessão de 2021. Voltaremos de certeza com o Por Norma às Quintas em 2022. E eu acho que terminamos com chave de ouro. Este debate não se vai encerrar nesta sessão. Vai continuar e devemos promover o debate e chamar as organizações para a normalização, tornar este processo mais participativo. Deixem-me agradecer novamente a disponibilidade dos oradores para estarem aqui a partilhar a sua experiência, o seu conhecimento, a dar o seu ponto de vista. Agradecer a todos os que tiveram a assistir a esta sessão. Relembro que tanto esta sessão como as sessões anteriores do Por Norma às Quintas estão disponíveis no canal do YouTube da APQE. Destacar, e porque estamos a uma semana, a realização do 45º Colóquio da Qualidade, que está agendado para o próximo dia 11, e tem como tema a qualidade na era da transformação digital. Parece que ainda me parece muito cedo, mas eu acho que para quem não falarmos, desejar um bom resto de ano, um 2022 melhor do que o 2021 e, portanto, aqui estarmos sempre também com a melhoria contínua em mente. E agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos. Vemo-nos em 2022 aqui no Por Norma às Quintas. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada. Saúde. Obrigado. Saúde. Boa tarde. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.